Direito do trabalho, a aula 1, nós vamos falar sobre as fontes do direito do trabalho. As fontes do direito do trabalho, a fonte do direito do trabalho é o meio pelo qual surge a norma jurídica. Algumas fontes são obrigatórias, todos devem respeitar. Outras atuam como fase preliminar das normas obrigatórias. São os movimentos sociais, são elas, as fontes materiais e as formais. Então temos duas fontes do direito do trabalho, a fonte material, as fontes materiais e as fontes formais. As fontes materiais são os fatores e acontecimentos sociais, políticos, econômicos e filosóficos que inspiram o poder legislativo na elaboração das leis. Por exemplo, as reivindicações dos trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho, greve, os entregadores de aplicativos que foram na linha de frente da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Hoje existe o projeto de lei, para disciplinar a categoria. É importante mencionar que essas reivindicações também podem ocorrer por parte dos empregadores para reduzir ou flexibilizar direitos trabalhistas. A fonte material é, portanto, uma fase prévia ao surgimento das fontes formais. Então, a fonte material é uma fase prévia do surgimento da fonte formal. Greve, enfim, manifestações. E as fontes formais? As fontes formais são a exteriorização das normas jurídicas. Ou seja, as fontes formais são normas de observância obrigatória pela sociedade. Todos devem cumpri-las. As fontes formais podem ser elaboradas pelo Estado ou pelos próprios destinatários da norma, sem a participação estatal. Então, elas são divididas em autônomas ou heterônomas. As fontes formais autônomas são elaboradas diretamente pelas partes interessadas pela norma, não tem Estado envolvido. Exemplo, a Convenção Coletiva de Trabalho e o Acordo Coletivo de Trabalho, e os costumes. Convenção Coletiva de Trabalho, artigo 611 da CLT, é o acordo entre o sindicato profissional e o sindicato da categoria econômica. E o acordo coletivo é o acordo entre a empresa e o sindicato representante da categoria profissional. Certo? Costume é a prática reiterada de uma conduta em uma região ou empresa. As fontes formais autônomas ganham relevância com o advento da reforma trabalhista. Com ela foi inserido o artigo 611-A da CLT, que prevê valorização da negociação coletiva sobre a legislação. Artigo 611-A, a Convenção Coletiva e o Acordo Coletivo de Trabalho tem prevalência sobre a lei. Então, a ACT e CCT têm prevalência sobre a lei. Entre outros, quando dispuserem sobre, aí tem os incisos. Artigo 620 da CLT, que passa a dispor que as condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre convenção coletiva. Então, acordo coletivo e convenção têm prevalência sobre a lei. E acordo coletivo sempre prevalece sobre convenção coletiva. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Fica evidente que a pretensão do legislador reformista em estabelecer uma hierarquia entre as normas coletivas, ainda que as normas contidas no acordo coletivo sejam prejudiciais ao trabalhador. Atenção, o problema surge no tocante ao regulamento empresarial. Há divergências doutrinária, acerca do regulamento como fonte formal, regulamento empresarial. Mas, para fim de prova, o regulamento empresarial é uma fonte autônoma do direito do trabalho. É uma fonte formal. Ademais, segue o próprio entendimento do TST. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Convém mencionar ainda que a reforma trabalhista prevê que a norma coletiva prevalecerá sobre a lei quando versar sobre o regulamento empresarial. É uma das hipóteses. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando entre outros dispuserem sobre regulamento empresarial. E as fontes heterônomas? Como já destacamos nas fontes heterônomas, não há participação dos destinatários, ou seja, essas fontes possuem origem estatal, legislativo, executivo ou judiciário. É o Estado diretamente. Constituição Federal, leis, medidas provisórias, decretos. No tocante aos tratados e convenções internacionais, para que tenham vigência no ordenamento jurídico, aqui tratados e convenções internacionais, eles devem ser previamente aprovados pelo Congresso Nacional.
Tratado sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico, ou seja, previamente aprovado pelo Congresso Nacional, são equivalentes à medida constitucional. Aí aqui a gente tem mais alguns exemplos de fontes formais heterônomas, sentenças normativas, ou seja, sentença do Poder Judiciário, súmula vinculante lá do STF, recurso de revista repetitivo, isso é novo, e o incidente de assunção de competência. Tem que decorar. Sentenças normativas, súmula vinculante, recurso de revista repetitivo e incidente de assunção de competência. E questão de hierarquia. Nos demais ramos do direito, há uma rígida hierarquia das fontes formais. Né? Primeiro, a Constituição Federal sempre vai prevalecer sobre todo o resto, né? Pirâmide de Kelsen. No direito do trabalho, por força do princípio da norma mais favorável, sempre prevaleceu o entendimento de que se aplicaria a fonte mais favorável aos trabalhadores, em caso de conflito entre as diferentes fontes formais, independentemente da posição hierárquica. Assim, se ocorrer um conflito entre a Constituição Federal e um acordo coletivo, vai prevalecer o acordo coletivo, se essa for a fonte mais benéfica ao trabalhador. Há particularidades entre os instrumentos coletivos de trabalho após a reforma trabalhista, como já analisamos. Alterou a redação do 620 da CLT. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Tá? E as técnicas de integração? O legislador não possui condições de prever todos os acontecimentos sociais e editar uma lei específica para todos os eventos que venham a ocorrer na nossa sociedade. Como os conflitos não podem ficar sem solução, surge importante tarefa para o Poder Judiciário de integrar o ordenamento jurídico. Tá? Então está aqui, artigo 8º da CLT. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, então na falta de disposições legais, não tem lei sobre aquilo, ou não tem nada no contrato, o Poder Judiciário, a Autoridade Administrativa e a Justiça do Trabalho decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, analogia, equidade e princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Tem uma questão polêmica que diz respeito à jurisprudência. O intérprete deve utilizá-la como técnica de integração, a jurisprudência? Uma principal corrente tradicional entende que não, pois as decisões reiteradas dos tribunais não têm força normativa. Servem apenas como interpretação. A segunda corrente é no sentido de que, com base no próprio artigo 8º da CLT, há a possibilidade de utilização da jurisprudência como norma. Corrente essa que deve ser observada nos princípios dos concursos públicos. Então, para fins de concurso, jurisprudência é uma fonte formal heterônoma. Com a reforma trabalhista, súmulas e outros enunciados de jurisprudência ditados pelo TST e TRT não poderão restringir ou criar obrigações não previstas em lei. Então, as súmulas e outros enunciados de jurisprudência, tá, que for editado lá pelo TST e pelo TRT, não poderão restringir obrigações ou criar, né, obrigações não previstas em lei. Diferente da súmula vinculante. Diferente da súmula vinculante. Artigo 8º, parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. O juiz passa a ser um mero reprodutor da lei na visão reformista. TRT e TST não podem criar direitos e obrigações. Contudo, com o advento do novo Código de Processo Civil, que é aplicável ao processo do trabalho, criou-se uma jurisprudência obrigatória, que são os recursos de revista repetitivos. Em suma, podemos afirmar que a existência de uma jurisprudência obrigatória criada em lei. O parágrafo 3º do artigo 8º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico. Então, vai ver se o objeto é lícito, se as partes são capazes, etc., no contrato. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. E aqui não precisa mais ter compatibilidade com o direito do trabalho. Ele simplesmente vai ser fonte comum e ponto. Vai ser fonte subsidiária e ponto, o direito comum.
Acreditamos, contudo, que toda norma inserida em um microsistema deve ser necessariamente compatível, mas enfim, tirar essa parte.